eu queria convidar você a ler junto comigo o texto de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 19, apenas um versículo. Josué, capítulo 6, versículo 19, diz assim: mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor, e eles virão para o tesouro do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: que tesouro do Senhor era esse? Será que isso que foi tirado lá de Jericó, eles juntaram e Deus jogou um raio e a coisa se teletransportou para o céu? O que vocês acham? Eu comecei a pensar nisso, e eu pensei nessa palavra que Deus colocou no meu coração, que é: não desobedeça quando o assunto é fidelidade. Eu acho que está aí. Não desobedeça quando o assunto é fidelidade. Gente, Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos Israel ficou ali dando voltas. E agora, debaixo do comando de Josué, Israel vai cruzar o Jordão. E a primeira cidade, Deus não faz isso com mais nenhuma, mas a primeira cidade que eles vão atacar, que eles vão guerrear, ela era invencível. O nome dessa cidade era Jericó. Israel não tinha mais agora, quando ele chega aí, ele não tinha mais o maná. Eles agora teriam que caçar, enfim, plantar, porque o maná cessa. Eles vão celebrar a primeira Páscoa em Canaã, e Deus faz uma exigência. Deus disse: dessa primeira cidade, eu quero que você estabeleça que todo tesouro dessa cidade será consagrado ao Senhor. E olha, essa palavra ali, cadê? Pode voltar, acho que tem a chamada aí. Bota a chamada para mim. Não tem? Não, já vou direto assim. Caramba, que pressa da Carol, né, para fazer. Antigamente ela botava o tema. Ok, tem problema não, tranquilo. Gente, vamos lá então, tudo quietinho, deixa quieto. Deus vira para eles e diz, olha, no versículo 19, põe o versículo 19 para mim. 6:19, por favor. E Deus trabalha assim: o sacrifício de Abel, a primícia; o sacrifício de Abraão, a primícia. Êxodo 13: todo primogênito é meu. Então todo animal primogênito era do Senhor, tinha que ser sacrificado. Levítico 23 fala dos primeiros frutos, e virou uma festa das primícias. Deuteronômio vai falar das primícias da terra. Então preste atenção, porque existe uma cultura, principalmente no Brasil, que chama-se a cultura do jeitinho. Já ouviram falar? A brasileiro gosta de dar um jeitinho. Nós estamos sempre com essa ideia de dar um jeitinho. O que é esse jeitinho brasileiro que escandaliza o mundo? Nós flexibilizamos responsabilidade, nós flexibilizamos compromisso. Já que não dá para fazer assim, vamos dar um jeitinho para fazer dessa maneira. Então, o jeitinho começou na casa de Acã. Então você que gosta de jeitinho, provavelmente você é um descendente de Acã. Nós não deveríamos olhar para as coisas de Deus com a visão do jeitinho. Deus não trabalha com jeitinho. Para Deus, ou é ou não é. Então preste atenção, irmãos. O apóstolo Madison pode ter certeza que eu vou ser fiel assim que as coisas melhorarem. Está dando um jeitinho.
A nossa fidelidade não é medida pela situação, é pela aliança que nós temos com Deus. Aliás, se você não for fiel do pouco, não vai ser. Nunca vi ninguém que melhorou de vida infiel continuar sendo fiel quando subisse na vida. Nunca vi. E acho que vou morrer sem ver. Se você é infiel no pouco, não é quando chega muito que você passa a ser fiel. Duvido. Eu duvido. E se você conhecer um, me apresenta, que eu quero tirar foto com ele no Instagram e dizer assim, ó, tá aqui. Era infiel no pouco, agora que tem muito, passou a ser fiel. Não tem. Ah, por que não tem? Porque Jesus falou que se você é infiel no pouco, você vai ser infiel onde? No muito. É óbvio que vai ser infiel no muito. Então, olha, eu vou dizimar quando sobrar, eu vou ofertar quando eu tiver uma folga. Irmãos, isso tudo aqui é um princípio do jeitinho. Deus não negocia princípio. E Josué, agora pode voltar para lá, por gentileza, para o material, vai nos ensinar 3 lições preciosas. Vamos lá. A primeira delas ali, ó, não desobedeça quando o assunto for fidelidade. A fidelidade é um teste de quem você reconhece como Senhor. Irmão, se você não é fiel a Deus, é porque Deus não é o seu Senhor. Vou repetir para você e vou pedir ao Espírito Santo para martelar na tua cabeça. Se você não é fiel ao Senhor, é porque você não reconhece a soberania dele na sua vida. Olha o que está escrito ali. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E é interessante porque no original ela estava fechando e fechada. Ou seja, era impossível humanamente alguém penetrar na cidade. Mas o que é que Deus diz no versículo 2? Deus diz: eu tenho entregue Jericó nas suas mãos. Você, Israel, não consegue entrar. Por isso é que vocês vão estabelecer a fidelidade comigo. Você não consegue ir além dos seus negócios, porque o inimigo trava você. Você já era para estar muito melhor na sua empresa e você está achando que não está, porque se Deus não abrir, Jericó continua fechado. E é isso que nós temos que entender. Por isso Deus disse: eu quero que você, Israel, reconheça que eu sou o Senhor da sua vida, dessa nação. Olha que coisa tremenda, gente. A vitória já estava garantida antes da marcha, porque Deus estabeleceu um princípio: quando entrar o harém, o melhor do tesouro será meu. Eu quero todo o tesouro. Eu quero saber se vocês me reconhecem como Senhor. Toda cidade será harém para o Senhor. A prata, o ouro, tudo vai entrar, como nós lemos no versículo 19. Então, gente, preste atenção. Quando você recebe, o que vem primeiro? O boleto ou o dízimo? Pois é, o diabo já antecipou. Você sabe, se você tem uma conta para pagar no dia 10, no dia 30 o boleto chega para lhe oprimir, para trabalhar para que você não seja fiel. Repara se não é isso. Quando você recebe uns 5, 6 boletos já chegaram. É ou não é? Mas é claro que é. É óbvio que é dessa maneira, gente. Sempre é assim. O que chega primeiro? O boleto do cartão de crédito ou a tua oferta? Boleto do cartão. E muitas vezes você não entende. Espera aí, mas eu quero ofertar ao Senhor, eu quero entregar ao Senhor. Então preste atenção. Suas prioridades revelam quem é o seu Senhor. Vocês vão entender algo aqui que é muito sério. Muito sério. Quando Deus te dá um novo emprego, quando Deus te dá um novo negócio, escute, meu irmão, preste atenção. A restituição,
de um imposto, uma causa na justiça, sabe, uma bonificação extra lá no teu trabalho, você deveria dizer: isso aqui eu vou separar porque é para o meu Deus. Quantas vezes Deus te honrou e o que você deu para Ele foi uma banana? Você acha que um dia isso não volta? A Bíblia diz que nenhum homem se engane, o que você semeia, você vai colher. Isso é sério, meu irmão. Esse Deus que nós estamos aqui, Ele é amor, mas Ele tem o princípio da justiça. Então ouça o que eu vou lhe dizer, preste atenção, porque a fidelidade não é dar o que sobra, a fidelidade é dar a tua aliança com Deus. Você tem uma aliança de dízimo, então seja dizimista. Você tem uma aliança de oferta, entregue a sua oferta. Você tem o princípio da primícia, entregue a primícia, reconhecendo que tudo vem dele e pertence a ele. Segundo, fidelidade santifica toda conquista que vem depois. Irmãos, você sabe por que eu entrego o meu dízimo? Porque a Bíblia diz que não é porque Deus vai repreender o devorador, não. Porque senão eu vou entregar meu dízimo por medo. Eu vou entregar o dízimo que eu... Não, eu entrego meu dízimo porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu sempre tenho dito isso aqui. Escuta, se o teu problema é não ser dizimista, sabe qual é? Porque você diz que você não confia no pastor que está à frente da igreja. Toda pessoa que não é dizimista, ela está dizendo: eu não confio no pastor, eu não confio nessa administração. Pelo amor de Deus, procura uma outra igreja aonde você vai confiar no pastor, mas não deixe essa maldição se espalhar sobre tua vida, sobre tua família, sobre a própria igreja. Vocês vão ver isso aqui. Eu já disse para vocês, eu não estou atrás buscando ovelha, não, irmãos. Mas eu não imagino você dizer: não sou dizimista. Por quê? Porque você não confia em Deus. Então você não confia na administração, você não confia no pastor. Não é bom. Você tem que estar numa igreja que você olha para o pastor e diz assim: não, esse homem aí, eu confio nele, eu confio na administração, então aqui eu vou entregar meu dízimo. Eu não tenho medo de falar isso. Agora pode rodar a igreja para ver quantos pastores abrem a boca para falar o que eu estou falando. Pode procurar. Pode perguntar aos seus amigos que são crentes: vem cá, o teu pastor lá, ele falou isso, isso e isso. O meu falou essa loucura lá. E sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu creio que aquele que abriu a obra vai levantar gente fiel para sustentá-la. Amém? Porque o que Deus faz nesse lugar aqui, se você quiser entender pela matemática, você enlouquece. Eu enlouqueço. Mas olha o que cada dia está vendo esse templo para ser pintado. Estamos pintando e tantas outras coisas. Estamos terminando o primeiro módulo. Estamos construindo um refeitório para 50 lugares. Vamos fechar o escritório aqui. Já estamos... a gente vai ver essa semana a JVM lá, um memorial de Israel, central de inscrições, fora as outras coisas que essa igreja faz só pela graça de Deus. Vamos trocar o cabeamento, vamos levar ar-condicionado para nossas crianças. Amém? Agora preste atenção, a fidelidade santifica toda conquista. Por que Deus exigiu o Herem sobre Jericó? Porque nas cidades seguintes Deus permitiu, gente. Eu vou começar uma série, e aí eu não sei quando, provavelmente ou no início de fevereiro, 7 semanas aqui e 7 semanas lá, quebrando a mentalidade de escassez. Serão 7 quarta-feiras. O pessoal vai entrar de um jeito. Há uma mentalidade de escassez que oprime a igreja. E eu vou fazer isso aqui. Quem teria interesse de aprender sobre prosperidade aqui 7 semanas? Então se prepara. Não vai ser agora em janeiro não, porque também o papai tem que parar, né, irmãos? Pelo amor de Deus, não é máquina não. Mas em fevereiro eu vou começar com vocês 7 semanas, libertando do espírito de escassez. É um espírito que está na nação brasileira.
É um espírito que amarra a mente da igreja. Então o princípio é esse. Quando você santifica o primeiro, a Bíblia diz que tudo que vem depois pertence ao Senhor. Eu santifiquei o meu dízimo, então tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu santifiquei a minha oferta, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu entreguei a minha primícia, tudo que eu tenho vem do Senhor, para a honra do Senhor. Então Jericó era uma cidade simbólica. Consagrar Jericó declarava o seguinte: toda a terra de Canaã é do Senhor e Ele nos dará. Você crê nisso? Por isso que eu estou falando, irmãos, como é que vai ser o ato profético? Eu tenho dito isso aqui, vou repetir para vocês. Ninguém deve subir aquele altar se não tiver orado e pedido ao Senhor a direção de uma oferta. Ah, mas eu vou ficar sem meu ato profético. Todo mundo vai receber o ato profético, apóstolo. Não precisa ficar com mentira no altar. O que é mentira? Pega qualquer oferta, vou lá só para aparecer na foto com o Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Você tem que ter a certeza que quando chegar no domingo, o que você vai semear foi fruto seu de oração com Deus. Não quero saber o que Deus falou contigo. Não quero saber o que Deus falou com você. Porque se você orar, Ele vai determinar. Ele vai falar. E é uma questão de entendimento. Não, Senhor, eu quero entregar essa oferta. Meu Deus, eu quero colocar essa oferta simbolizando a minha terra. A minha terra. Quem aqui quer colher esse ano? Deus disse: então me entrega Jericó, porque eu vou fazer com que vocês venham colher toda Canaã. Toda Canaã, toda Canaã. Dízimo não é 10% do que sobrou. Dízimo é 10% do bruto. Mas me perguntaram isso: eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Eu falei: não sei, de onde você quer a bênção? Apóstolo, tem que dar dízimo do meu 13º? Não, entrega na mão do diabo completo. Irmãos, são princípios espirituais. Se você não colocar na mão do Senhor, você vai entregar na mão de alguém. Você quer ver uma coisa? Posso sentar aqui rapidinho? Vamos imaginar que eu sou um empresário. Eu sou o quê? Está indo bem minha empresa, está crescendo. Eu olho lá, o banco está me ligando toda hora. Ô, senhor Alexandre, aos olhos das pessoas eu estou indo bem, então eu não estou. Mas aí eu olho, meu casamento vive em pé de guerra. Meus filhos não me respeitam. Eu não tenho uma família. Aí eu pergunto: esse cara é rico ou ele é próspero? Rico, mas ele não é próspero. É isso que as pessoas não entendem. Não, eu não dou meu dízimo porque meu negócio está fluindo, está acontecendo. Mas olha para a tua família. Irmãos, eu mudo de nome se tiver um infiel aqui dentro que prospera na família. Apóstola, eu deixo o ministério se tiver alguém aqui infiel que está prosperando na família. Eu faço um desafio a qualquer um e até na internet. Por quê? Meu amado, se você não honra o Senhor, como é que vai ter a honra dele na tua casa? Teus filhos não te respeitam, teu casamento é um pé de guerra, é uma discussão. Não tem paz, apóstola. Pode chegar bonito para a igreja, pode postar no Instagram, mas você não tem paz. Tem riqueza, mas não tem prosperidade. E pior, depois dá um mau testemunho para o Evangelho. Por último, a infidelidade comete a bênção coletiva e paralisa. Entretanto, Josué capítulo 7, os filhos de Israel cometeram uma transgressão. Quem cometeu uma transgressão? Foi Acã ou os filhos de Israel? O que vocês podem me dizer? Quem foi? Acã. Quem foi? Acã. Quem foi? Mas por que a Bíblia diz que os filhos de Israel? Por que a Bíblia sai do singular e vai para o coletivo, para o plural? A Bíblia não está dizendo que foi Acã. A Bíblia diz: entretanto os filhos de Israel cometeram transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou coisa amaldiçoada.
e a ira do Senhor se acendeu contra a casa de Acã. É isso que está ali? Então tem uma lição muito séria aqui, viu, irmãos? Deus não se irou com a casa de Acã. Deus se irou contra quem? Hã? Então diga assim: o pecado de Acã, mais alto, o pecado de Acã afetou toda a nação. Israel perde, Josué se desespera. E sabe por quê? Porque a minha infidelidade pessoal bloqueia vocês. Se você é infiel, você bloqueia. Que isso, apóstolo? Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Irmãos, não sou eu que estou falando não, pelo amor de Deus, digo eu. É só você ler a Bíblia, não precisa nem fazer teologia. Você não precisa fazer teologia, porque a Bíblia está dizendo aqui. O pecado de Acã influenciou ou não influenciou na batalha? Sim ou não? Hã? Pois é, meu querido. Então preste atenção, diga assim: o jeitinho que eu dou enfraquece o poder da minha igreja. O jeitinho que eu dou enfraquece o poder da minha igreja. Acã disse: ninguém vai ver, ninguém vai dar falta. Josué não vai nem saber que eu fiquei infiel. Nada. É uma barrinha de ouro. Afinal de contas eu lutei, eu mereço. Irmãos, quando os membros da igreja do Senhor começam a criar jeitinho na sua relação com Deus, em relação ao dízimo, à oferta, ele não afeta ele não. Ele afeta a igreja na capacidade dela de avançar em missões. Ele afeta a igreja no sustento ministerial. Vocês sabem que é muito comum pastores trocarem uma igreja pela outra no meio batista? Por quê? Porque aquela igreja lá não honra o obreiro, a outra vem e honra. Ele não pensa duas vezes. Pega as coisas dele, vai embora. Por que vocês acham? Então ouça o que eu vou lhe dizer, irmãos. O Acã dos nossos dias dá um mau testemunho na igreja diante do mundo. Aquela igreja não avança, aquela igreja... Eu vou lhe dizer uma coisa: se a nossa igreja tivesse mais de 50% de dizimista, nós íamos voar muito longe. O que a gente faz aqui é um milagre. É um milagre. Então quem é o Acã moderno? É aquele que diz: não, vou guardar o dinheiro, vai que um dia eu preciso, vai que um dia eu... mas depois eu dou para obras de Deus. Eu vou dar uma parte, mas não vou ser radical. Não se trata de ser radical, não, se trata de ser infiel. Então hoje eu queria orar para que Deus quebrasse todo o espírito de infidelidade que quer entrar na nossa vida. Quando você é infiel no dízimo, é uma questão de tempo você começar a ser infiel em outras áreas da sua vida. Porque se Deus não tem o teu coração, quem vai ter? Ora, se Deus não tem o meu coração, apóstola, é você que vai ter? São os nossos filhos? É alguém aqui? Então escute, toda pessoa infiel a Deus, uma hora ela se revela infiel a tudo. Ela vai ser infiel no casamento, ela vai ser infiel nas relações. Então vamos orar para que esse espírito de infidelidade seja quebrado no nosso meio. O nosso povo não gosta de ouvir verdade, nosso povo gosta de ouvir historinha. Deus manda te dizer que vai receber. Traga aquela tua oferta, porque aquela oferta... Eu tenho que falar daqui todos os dias. Quem subir nesse altar, porque eu tenho a plena convicção que o recebeu um comando de Deus, uma oração. Mas eu vou ficar sem meu ato profético. Já disse, vou repetir, ninguém vai ficar. Nós não estamos vendendo bênção não, irmãos. Mas eu quero pedir ao Senhor que arranque a infidelidade do nosso meio. Amém? Parece que a gente fica triste. Eu não escuto amém. Fica triste, amém. O que vai fazer, né? Escuta.
Se Deus conseguir te converter e arrancar a infidelidade, você tem ideia do que vai acontecer na sua vida, na sua família e nas gerações? Você não consegue entender isso? Deus disse: me dá fidelidade para vocês verem se vocês não vão conquistar toda Canaã. Então fique em pé. Eu quero orar com você. Você que separou a sua oferta, venha para o altar.